agora a gente vai colocar o trabalho em prática, né? A ideia, então, é o seguinte. A ideia da atividade consiste em construir uma aplicação CGI que receba dados de um formulário, esses dados, que ela registre esses dados em um arquivo, correto? Esse arquivo vai ser armazenado no mesmo diretório do executável do script CGI. No caso, nós vamos construir um script CGI utilizando C++. E eu vou ter um segundo script CGI que vai ler esse arquivo e exibir esses dados. Então, no usuário web, eu teria uma aplicação de cadastro e listagem dos dados cadastrados. E a gente analisando em termos mais técnicos, eu vou ter um formulário que recebe dados de um usuário, submete uma requisição para um script. Esse script recebe esses dados, armazena esses dados num arquivo. Eu tenho um segundo script que, quando é executado, lê dados desses arquivos e gera um HTML dinâmico, exibindo esses resultados. Então, para isso, vamos começar pela leitura. Por quê? A gente viu que o arquivo estrutura e o arquivo leitura não tem nada de CGI, não tem nada de web. São dois programas que rodam no ambiente console, um que grava e um que lê dados. Vamos pegar o que lê dados e vamos adequar ele para o ambiente web. Então, se a gente abrir o código-fonte dele, a gente vai ver o seguinte, um programinha que lê os dados, que a gente já discutiu o código-fonte dele numa videoaula aí dessa sequência. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Bom, a princípio eu não vou fazer nada de muito mirabolante, não. Não vou nem fazer o que seria adequado, né, que seria os comandos couts da definição para formatação do HTML. O que muda de uma aplicação console que exibe dados? Só exibe no console e que exibe gerando um resultado HTML. A que só exibe no console, eu não tenho que preocupar com os HTMLs mesmo, com a tag HTML. A que exibe através da requisição web, que vai estar trabalhando em cima de uma interface CGI, ela, além de dar a resposta, o retorno dela, que vai ser via comando cout mesmo, por exemplo, eu vou também ter que imprimir as tags HTML. A princípio eu não vou fazer tags muito importantes, não. A primeira diferença é, se a gente pegar como base o teste CGI e abrir o código-fonte dele, a gente vai ver a primeira linha de cout dele, que é a linha que fala, que eu falei, é aquela linha que conversa com o servidor, falando assim, opa, meu amigo, você está falando com o script CGI, que vai gerar como retorno uma aplicação, uma página web dinâmica. Então eu vou copiar essa linha e vou pôr essa linha como o primeiro cout do nosso programa de leitura. Vou pôr ela aqui, ó, como a primeira linha. Só de fazer isso, ele já consegue rodar no ambiente web. Só que ele vai rodar de maneira truncada, quer ver? Vamos salvar e vamos compilar. Lembra onde que o resultado desse aqui está compilando? Se a gente for olhar, primeiro eu estou com o teste CGI ativo e não vai compilar nada. Eu tenho que pôr o arquivo leitura como projeto ativo e mandar compilar. Quando eu faço isso, ele compilou no diretório que a gente estava usando para testar, que é o diretório lá, a pasta na área de trabalho, CGI Code Blocks, a pasta teste exemplos. Aí o arquivo leitura. Se eu rodar ele, a gente vai ver algumas diferenças. Agora ele está imprimindo lá o content type antes de imprimir os resultados. Vamos pegar esse arquivo leitura, mais o arquivo txt que foi criado, vamos copiar e vamos jogar isso lá para o diretório CGI-bin, que é aquele diretório onde eu posso pôr executáveis, correto? Como o arquivo leitura exec está lá no CGI-bin, vamos chamar ele agora a partir de um contexto web. Então eu estou aqui, ó, http:// localhost CGI-bin, e vou chamar o arquivo leitura.exe. Arquivo leitura.exe. E vou dar um enter. Se a gente olhar, ele trouxe exatamente os dados que ele exibia antes no console, só que agora de maneira truncada, né? Ele não quebra linha. Então, para a gente trabalhar isso e formatar um pouco melhor, a gente começa a ter que adicionar o HTML aqui no código-fonte do script leitura. Voltando aqui para a página, o que eu estava executando era o arquivo leitura.exe. Eu disparei a execução dele através do browser. E esse retorno foi possível e funcionou, primeiro, porque eu tenho essa linha aqui, que falou com ele, ó, pode confiar, meu amigo, o retorno disso aqui é uma página HTML. Além disso, bom, para a gente começar a organizar um pouco mais, eu vou imprimir aqui umas tags HTML. Então, olha só, eu vou pôr só aqui um BR, não, desculpa, vou pôr no final. No final do bloco, a cada vez que o while for executado, eu vou dar um cout BR. Um cout BR. Então BR seria o quê? A tag, entre aspas, né? Todo o resultado aqui de cout vai ser entre aspas. O BR é o resultado aqui, desculpe, a tag responsável por uma quebra de linha, de break line. Né? Vou pôr uma tag BR aqui para ele imprimir essa tag BR junto. Vou salvar,
Vou compilar, agora ele vai compilar certinho porque o projeto ativo é o arquivo leitura, como está em negrito. Vou copiar do meu diretório teste exemplos o arquivo leitura. Eu não preciso copiar o arquivo, porque o arquivo é só o repositório dos dados. Agora o que muda é só o executável. Vou copiar o executável lá para o CGI bin. Vou sobrescrever, na verdade, né? Sobrescrito. Vamos rodar a execução dele novamente. Não apresentou alteração de dado nenhuma. Engraçado, era para apresentar. Vamos dar uma olhada aqui no código-fonte dele. Bom, ele imprimiu só as 2 linhas. Talvez pode ter sido porque ele não atualizou a partir dessa minha alteração aqui. Vamos confirmar se ele vai alterar ou não agora. Ó. Isso pode acontecer às vezes. Você acha que compilou, ele não compilou. O que é interessante fazer? O diretório onde as propriedades do projeto estão apontando para a compilação é o diretório teste exemplos. Eu vou lá e vou deletar o arquivo leitura exe. Quando eu compilo ele a partir daqui, ele vai ter que criar o executável lá. Se eu voltar para aquele diretório, teste exemplos, o arquivo leitura foi criado. Se eu rodar ele agora, vocês vão ver que ele está imprimindo um content line, o texto e as tags BR. Quando eu rodo o script a partir do console, eu consigo ver as tags, certo? Só que eu quero, na verdade, que essa tag seja renderizada pelo browser. Então eu vou copiar, vou jogar o executável para o diretório CGI bin, agora sim eu acredito que é o executável correto, né, que foi compilado, e vou novamente executar. Agora, Ctrl F5. Talvez executando só com F5 é legal para você atualizar ele, o que a gente chama que o servidor ele faz um controle de cache. Então uma requisição que foi feita há pouco tempo, ele tende a não submetê-la novamente a processamento inteiro. Quando a gente dá um Ctrl F5, eu meio que obriga uma atualização completa, e aí sim ele busca o dado, busca a execução atualizada, né, desse processamento. Se a gente olhar o código-fonte agora, eu estou vendo as tags BR. Assim como eu adiciono a tags BR, eu posso adicionar outras tags. Então o script CGI para leitura seria o próprio arquivo leitura, com a adição da primeira linha, certo? Content type, e com a adição, talvez, de uma linha, de um comando de quebra de linha para cada aluno, para a gente começar a organizar. Se eu quisesse, eu poderia adicionar outras tags aí para dar uma formatação melhor. O ideal seria ter, no mínimo, uma estrutura do HTML, do Buddy, né? Para a gente seguir aí os padrões que o W3 determinam, para a gente ter uma página, no mínimo, bem estruturada, correto? Então aí está aí o arquivo leitura, para compor o script CGI de leitura. Já já a gente vai discutir o script de gravação dos dados, ok?